Isso, começou a gravar, Professora, tá? a senhora Oi. tá de co-anfitriã e a prof. Andréia tá de anfitriã. Pois é, quando eu falei para ela, eu falei para ela colocar como co-anfitriã, então acho que ficou meio erradinho aí, mas não tem importância, já começamos a gravar, tá bom? Vamos tocar a nossa aula. Hoje eu vou acompanhar com vocês aqui, eu vou ensinar vocês sobre o texto verbal e o texto não verbal. O texto verbal é aquele em que a gente aquele em que todas as ideias já estão expressas no próprio texto, tá? O texto que já tem, por exemplo, a tirinha que já tem todas as qualificações, tudo que a gente precisa ali no texto. E o texto não verbal é aquele em que a gente tem que buscar, né, auxílio nosso de interpretação e para poder identificar o texto, tá? Então, a todo momento, nos deparamos com vários textos, sejam eles verbais e os não verbais. Em todos os textos, há a presença do discurso, isso é, a ideia intrínseca. O que é intrínseca? Eu estou sozinha na aula, cadê vocês? Alguém Eu sabe tô o que é aqui. intrínseca? Eu não. Não, né? Eu também não sei não. Não faço nem noção. Tá. Intrínseco é algo que está, é algo que faz parte, mas ele não está aparente, tá? Ele faz parte, mas ele está dentro ali, não está evidente, tá? Mas ele está intrínseco. Então vamos lá. Em todos os textos há a presença do discurso, isto é, a ideia intrínseca. Então ele está intrínseco, ele está dentro do discurso. A essência daquilo que está sendo transmitido entre os interlocutores. Então, a gente consegue entender a mensagem, a gente consegue entender a essência daquilo que está sendo transmitido. Esses interlocutores são as peças principais de um diálogo ou em um texto escrito, pois nunca escrevemos para nós mesmos, nem mesmo falamos sozinhos. Então, texto verbal. A linguagem pode ser verbalizada e daí vem a analogia ao verbo. Você já tentou pronunciar uma mensagem sem utilizar o verbo? Se não, tente e verá que é impossível se ter algo fundamentado e coerente. Por quê? Por que a gente não consegue falar sem verbo? Porque o verbo é a ação, né? Então, se nós precisamos falar sobre algo, a gente precisa de uma ação, né? Nós precisamos de uma ação. Então, nós precisamos do quê? Do verbo, né? Assim, a linguagem verbal é de que se utiliza de palavras quando se fala ou quando se escreve. Vejamos, um texto narrativo, uma carta, o diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal escrito ou televisionado, um bilhete, tudo é linguagem verbal. Então vamos lá, temos a nossa primeira tirinha. A Mônica fala. Vocês conhecem a Mônica, turma da Mônica? Sim. Sim, então tá bom. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Ela faz uma pergunta. Aí ele fala, adivinha? O que a gente entende sobre essa tirinha? Ela faz uma pergunta, né? Mas por que você não quer mais brincar comigo de casinha, Cebolinha? Por que ele não quer mais brincar? Gente, Porque ele tá tendo que arrumar. E ele não gosta de arrumar. porque ele tá mais como empregado dela, né? Sim. Sim. Isso.
Então, ele está cansado, tendo que fazer as coisas que ela quer que ele faça, né? E ele não quer mais brincar. E ela está adorando a brincadeira. Então, vamos lá. Texto não verbal. Ao contrário do verbal, não se utiliza as palavras para se comunicar. Lembra que eu falei para vocês que não utiliza palavras? Que é só o que você vê e aí você deduz como, né, isso acontece? O objetivo, neste caso, não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utiliza de outros meios comunicativos como placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais, tá? Então, vejamos, as charges, o semáforo, o apito do juiz numa partida de futebol, o cartão vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso de não fume ou de silêncio, o bocejo, a identificação de feminino e masculino, através de figuras na porta do banheiro, as placas de trânsito e as placas de trânsito. São todas linguagens não verbais, tá? Então, olha só essa segunda tirinha aqui. O que aconteceu com ele? O que aconteceu lá chorando de dor. O que aconteceu no primeiro quadrinho? Vamos lá, primeiro, por partes. O que aconteceu no primeiro quadrinho? O Cascão se machucou. Isso, ele se machucou. Aí, o que o Cebolinha fez? Ele viu, né? Ele viu e correu. Isso, aí ele teve a ideia de correr e fazer o quê? Pegar o Trazer a kit de maleta primeiros de socorros. primeiros socorros. Isso. E aí, ao invés de... Ao invés de pôr o band-aid no joelho, a fita no joelho dele, colocou na boca dele para ele calar a boca. Porque ele estava fazendo o quê? Muito barulho. Gritando muito, né? Ele estava fazendo um escândalo, né? Quer falar alguma coisa, Pedro? É o Pedro que estava falando junto? Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu... Eduardo. É o Eduardo que estava falando? Uhum. Parou de aparecer a telinha de vocês aqui para mim, eu não sei se não está carregando, o que está acontecendo. Tá. Tá, mas... Não sei o que é, não... Ela tá em segundo plano, eu não consigo ver o rostinho de vocês mais. Ai, ai. É isso, gente. Vamos lá. Vou fazer as aulas às cegas hoje. Então, a linguagem pode ser verbal e não verbal, ao mesmo tempo, como nos casos das charges, dos cartoons e dos anúncios publicitários. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Quem que é esse aqui? O Garfield. Todo mundo conhece o Garfield? Sim. Não. Não, o Garfield é o gato mais preguiçoso do mundo. Qual é a comida preferida do Garfield? Lasanha. Lasanha, isso mesmo. Então, o que ele está fazendo? Comendo lasanha e indo dormir. Na verdade, ele não está comendo lasanha, né? Ele está no computador, aí ele foi para a rede. Aí, o que acontece? Aí ele dorme, o dono dele chega e fala com ele para ele ir para outro lugar, porque o dono queria deitar. Isso. Então, vamos lá para as questões? Sobre a leitura do texto acima, responda. Quantas cenas há na história? 8. Isso, 8 cenas, né? É um Sim. texto verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal.
Não verbal, parabéns. É possível entender a história do quadrinho acima? Sim. Sim, é possível. Todo mundo conseguiu entender, né? O que ela conta? Ela conta sobre E o o Garfield. Garfield estava mexendo no computador, que ele foi pra rede, que o dono dele queria deitar. Mandou ele sair. Isso. Se o Gart estava mexendo no computador, tomando um café, sei lá. Aí ele É. foi para a rede, foi querer E- dormir, só que o dono chegou e mandou ele sair. Aí ele ficou bravo e colocou o dono para as pernas para cima e a cabeça para baixo. Então, mas por que que ele fez isso? Olha aqui, ó, no penúltimo quadrinho, o que que ele fez? Porque ele queria Ela que- deitar. Então, ele Porque queria ele queria deitar. deitar e o John não deixou. E aí o dono dele pediu para ele sair, porque quem ia deitar era ele, né? Aí aqui no penúltimo quadrinho, ó, nesse aqui, o que que o Garfield fez com o dono dele na rede? Ele colocou as pernas para Bom, cima e o corpo para baixo. Cortou o Mas, fundo da rede, né? É, aí ele caiu. Isso mesmo. Ó, o que ele conta, nós já falamos. Explique o quarto quadrinho. Qual que é o quarto quadrinho? 1, 2, 3, quarto. Qual que é o quarto quadrinho? A hora que o dono vê que ele tá deitado. Isso, que ele tava com muita preguiça, né? O que o dono... Muita Que o preguiça dono para pe- variar, né? O que o dono pensou sobre isso? Que gato preguiçoso. Certo? Então, Certo. vamos lá. Responda verdadeiro ou falso. 1. A linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso, verdadeiro, né? Por quê? Por que que é verdadeiro? Gente, por que que é verdadeiro? Gente, por que que é verdadeiro? Porque, professora, é verbal, a linguagem verbal é quando você escreve, é escrita, e quando o verbal não é. Então, mas por que que a linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem? Por quê? Professora, eu não entendi o que está falando. O que a senhora quis dizer? Ó, a linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. Lembra que aqui em cima, lá em cima, a gente tinha falado sobre a linguagem verbal? O que que tem na linguagem verbal, num texto verbal? Conversa? analogia do verbo ao verbo. A utilização do verbo. Lembra que eu falei para vocês que verbo é ação? Sim. Então, quando a gente fala que a linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem, quando a gente afirma sobre isso, é dizer que existe uma mensagem com verbo ali, que existe uma ação dentro daquele texto, tá bom? Então, essa afirmativa é verdadeira, certo? Próxima. As histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. É verdadeiro ou falso essa alternativa? Verdadeiro, professora. Que a gente acabou de ver dois exemplos. Um exemplo verbal e outro não verbal. Isso mesmo. Parabéns, isso mesmo. Então, é verdadeiro também. As placas de trânsito se utilizam de linguagem não verbal. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque elas não falam.
Entendi. Verdadeiro. Placa que usa palavras. Não, é verdadeiro, quer dizer, falei errado. Nenhuma É. placa usa palavras. É verdadeiro, mas tem Verdadeiro. placa de trânsito que Usa é só palavras. escrita, tá? Lembrem-se disso, tá bom? Tipo, pare. Não tá A maioria das placas de trânsito são em linguagem não verbal, porque muitas vezes são placas que se utilizam mais de símbolos do que de palavras, tá? Mas existem placas com palavras. Mas essa afirmativa tá verdadeira, tá bom? Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Acho que é falso. Falso. É falso ou é verdadeiro? É falso. Verdadeiro, verdadeiro. Tá, vamos ler de novo. Não usa Então, gestos. vamos ler de novo? É linguagem mista. Vamos ler de novo essa? Vamos. Então, vamos lá. Texto verbal. A linguagem pode ser verbalizada e daí vem a analogia ao verbo. Se você já tentou pronunciar uma palavra sem utilizar o verbo, se não, tente e verá que é impossível se ter algo fundamentado e coerente. Assim, a linguagem verbal é que se utiliza de palavras quando se fala ou quando se escreve. Um texto narrativo, uma carta, diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal, escrito ou televisionado, um bilhete, tudo linguagem verbal, certo? E o texto não verbal, ao contrário do verbal, não se utiliza as palavras para se comunicar. O objetivo, nesse caso, não é dispor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utiliza dos outros meios comunicativos. Exemplos: placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais. Então, vamos lá. As charges, o semáforo, o apito do juiz numa partida de futebol, o cartão vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso de não fume ou de silêncio, o bocejo, a identificação de feminino e masculino, através de figuras na porta do banheiro e placas de trânsito, linguagem não verbal. A linguagem pode ser verbal e não verbal ao mesmo tempo, como nos casos das charges, cartoons e anúncios publicitários. Ó, veja bem que a nossa resposta está aqui. Então, quando a afirmativa fala, linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos, ela é o quê? Ela é uma linguagem mista. Quem foi que falou? Foi o Matheus? Isso, Matheus. Isso mesmo. Ela pode ser uma linguagem mista. Por quê? Porque, exemplos, nas charges, cartoons e anúncios publicitários, a gente pode encontrar os dois tipos de linguagem. Então, não tem como classificar como só linguagem verbal ou só linguagem não verbal. Tá bom? Certo? Certo? Vamos para outro. Certo, pro. Os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Isso mesmo. Gente, agora 9h15 é nosso intervalo. A gente volta 9h35, tá bom? Tá bom. Eu não vou chamar vocês lá no grupo, então fiquem atentos ao horário. Vocês podem sair agora, é o intervalo de vocês, bebam água, tá? Vão ao banheiro. Eu não vou chamar, 9h35 eu quero todo mundo aqui, tá bom? Bom intervalo, gente. Beijo.
E aí, gente, vamos voltar? Vamos voltar, gente? Tá todo mundo aí? Como que tá? Posso retomar a aula? Cadê vocês? Vamos lá, eu vou retomar. Pode ir, professor. Então tá, então eu vou lá. Olha só quem voltou. Oi, Ricardo, tudo bem? Você não tava na primeira aula, né? Uhum. Então tá bom, então vamos lá. Fizemos a responda verdadeiro ou falso, né? Vamos para a segunda, para a próxima questão. Todo mundo lembra aqui da linguagem verbal e não verbal? Vamos retomar rapidinho? Então vamos lá, o texto verbal, a linguagem pode ser verbalizada, daí vem a analogia ao verbo. O que é analogia? É uma palavra nova que eu tô ouvindo, professor. É uma palavra nova para vocês? O que quando a gente fala que é algo análogo, né? É algo semelhante, é algo parecido, tá? Então, quando a gente fala a linguagem pode ser verbalizada, vem a analogia ao verbo, vem o quê? Vem o sentido de ser igual ao verbo. Por quê? Porque um texto verbal, ele é baseado em verbo, tá? Então, você já tentou pronunciar uma mensagem sem utilizar o verbo? Não, porque é quase impossível, é muito difícil. Então, a linguagem verbal é que se utiliza a palavra quando se fala ou quando se escreve. Enquanto a linguagem não verbal é aquela que não se utiliza de palavras e são feitas por meio de placas, figuras, gestos, objetos, cores, tudo que é visual, tá bom? Aí ele deixa alguns exemplos que são as placas de trânsito, as placas dos banheiros, né, feminino e masculino. Aí ele fala também sobre o semáforo. O semáforo não fala para você seguir em frente, pare, né? O semáforo o quê? Ele ilumina aquela cor e a gente sabe que o verde é para seguir, o amarelo é atenção e o vermelho é pare, certo? É uma identificação de um texto não verbal, é uma comunicação não verbal, tá bom? Daí nós fizemos algumas questões. O interessante também dentro dessas questões é a questão número 2, que fala verdadeiro ou falso, e a linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra que transmite, que utiliza-se da palavra na transmissão da mensagem, é verdadeiro. As histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal, que é verdadeiro também, tem linguagem mista.
As placas de trânsito se utilizam da linguagem não verbal, certo, correto também. E aí eu falei para vocês que existem também placas de trânsito que são frases, né? Por exemplo, atenção, rodovia perigosa, atenção, Ou, cruzamento perigoso, professora, também atenção, obra cidade tal à frente, isso. Existem também as placas que se utilizam de frases, tá? E de verbos, né? Então, são placas verbais, mas a grande maioria se utilizam de símbolos. Não ultrapasse, curva, e assim por diante, tá? Então, isso é linguagem não verbal. Assertiva 4. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos, correto? E os gestos, símbolos, desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal. Também está correto, tá bom? Então, vamos lá. Questão 3, Enem 2013. O artista gráfico polonês Paula, não sei esse sobrenome, eu não falo polonês, nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, ele usa sua arte para... O que significa essa ilustração dele? Ele usa sua arte para difundir a origem de marcantes diferenças sociais, estabelecer uma postura proativa da sociedade, provocar a reflexão sobre essa realidade, propor alternativas para solucionar esse problema, retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o que essa ilustração demonstra? tipo, se estivesse fazendo um trabalho escravo, Isso, tá parecendo. mas vamos expor as características dessa ilustração. Ele tá carregando, parece que um carro com areia dentro. São dois meninos, tá né? olhando ele. Então, são dois meninos, certo? Professora, não tá te ouvindo, não. São dois meninos. Não tá ouvindo? Tá meio falhando. Melhorou agora? Aí, Eu acho que é só a internet que deu uma falha um pouquinho, tá? Então, vamos lá. São dois meninos, certo? sim. Tá. E você viu que os dois estão com uma cordinha na mão? Uhum. Então, o que eles estão fazendo? Um tá brincando com o carrinho, o outro tá brincando, tá puxando um caminhão. Um carro grandão, um caminhão, parece. Isso mesmo. Então, são duas crianças, certo? Puxando um carrinho. Não, Certo? um tá puxando um carrão e a outra tá puxando um carrinho. Isso, só que o carrinho é de brinquedo e o outro É de é um verdade. carro, é um caminhão. carro, é um caminhão de carga, certo? Certo. Então, só que por serem duas crianças, né? Elas Eles deveriam estão estar trabalhando. brincando. E um tá Bravos. trabalhando e o outro tá brincando, né? Então, o que o artista gráfico quis abordar nessa obra? O que ele quis dizer com essa A ilustração? criança de hoje em dia brinca e a de antigamente trabalhava. Não é de hoje em dia, de antigamente. Hoje também no Brasil e em várias diversas partes do mundo, nós ainda não conseguimos acabar com o trabalho escravo infantil. Mas assim, ó, nessa obra aqui, o que ele quer falar?
difundir a origem de marcantes diferenças sociais? É. Estabelecer uma postura proativa da sociedade? Ele quis estabelecer uma postura proativa? Não. Provocar a reflexão sobre essa realidade? Sim. É. Vamos deixar essa de lado, então. É, parece. Propor alternativas para solucionar esse problema? Ele quis propor alternativas? Não. Aí, retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo? Sim. É, também. Mas foi de vários países do mundo? Não, Foi. também não. Não, né? Foi só na Ele Índia. Ele Brasil. difundiu a origem de marcantes diferenças sociais? Sim. Ele difundiu? Sim. O que é difundir? A obra está difundindo a origem de marcantes diferenças sociais? Tá. A obra tá? Ou é de uma realidade? Porque parece que o outro tá trabalhando, o outro tá brincando. Mas ele quis difundir a origem de várias diferenças sociais ou de uma só dessa? De uma só. De uma só, então não são várias, né? Ele estabeleceu uma postura proativa da sociedade? Tem alguém sendo proativo nessa ilustração? Não. Não, né? Então, ele está propondo uma reflexão sobre essa realidade que ele ilustrou? Tá. Então, é a C, né? Sei. Provocar reflexão sobre a realidade que ele ilustrou. Por quê? Porque ele quer que todo mundo reflita sobre isso, né? Sobre o que ele tá... que ele quer que as pessoas reflitam. Sobre o trabalho infantil, certo? Certo. Então, responda 4. Essa finalizamos. Alguém tem alguma dúvida? Não, professora, não tenho dúvida nenhuma. Tá bom. 4. Responda oralmente. A Mônica está fazendo... O que a Mônica está fazendo nos 3 primeiros quadrinhos? Lavando o seu coelhinho. Isso, lavando o coelhinho, né? B. O que quer dizer os riscos que saem do coelhinho no último quadrinho? Que ele parece que foi morder o casco. Porque ele foi... Ela achou Ele que era sujou, ele ficou sujo. Ele ficou sujo de novo, né? Que ela jogou no cascão. Isso, e o cascão é o quê? Ele Então, Então o coelhinho ficou perdendo. o cascão é um cascão. Né? Ele não quer tomar banho, ele não quer ter higiene pessoal, certo? Vamos lá. C. O que o cascão está fazendo no 5º quadrinho? Incomodando a Mônica. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Incomodando a Mônica. Isso mesmo. O que ele está fazendo? Palhaçada, né? D. Qual é a reação da Mônica? Ela ficou brava e tacou o coelho na cabeça do cascão. Isso mesmo. E. O que a expressão da Mônica indica no penúltimo quadrinho? Ela ficou assustada, brava. ela ficou, tipo, espantada porque espantada porque ela lembrou que ela tinha acabado de tomar... o coelho tinha acabado de tomar banho. Ele tacou no cascão, aí o coelho ia ficar fedido. Aí ela se espantou. Ela olhou aflita, né? Ela ficou aflita porque ela tinha lavado o coelho e o coelho estava sujo já. De novo.
No último quadro, o que significa as estrelas e os riscos sobre a cabeça do Cascão? Que ele tá tonto. Ele ficou tonto. Por Com causa balinha. da pancada que ele levou do coelho. Por que ele ficou tonto? Por causa da pancada, isso mesmo. Então, vamos lá. G. Que tipo de linguagem aparece nessa história? Ah, sem fala, assim, né? Só Então, Só quando ela é sem imagem. fala, quando ela é sem fala, é linguagem o quê? É... não verbal. Não, verbal. Isso mesmo, linguagem não verbal. Por quê? Porque ela disse tudo sem falar uma só palavra, certo? É, só uma ali na hora que só indicou o barulho, né? Bom. É, o bom. Pum. Só o barulho, só o efeito sonoro, sonoro visual, É, tá? Certo? certo. Então vamos lá. Esse aqui é interessante, ó. Ai, mas tá bom. Abaixo há algumas sugestões de tirinhas da turma da Mônica. A proposta da tirinha é ajudar na produção de texto na hora da redação. Vamos lá? Preencha os balões em branco, use sua criatividade. Aqui a gente vai só preencher verbalmente, tá bom? Então, a gente primeiro vai visualizar o quadrinho. O que está acontecendo? Primeiro, a Mônica está se olhando no espelho. Depois ela sai do espelho. Isso, aí o que acontece ali? Aí depois parece que não mostra mais, aí mostra uma Aí galinha. aparece a Magali. E sim, ó, são três tirinhas. Ah, tá. Uma tirinha é da Mônica, aí aqui embaixo é a tirinha da Magali, Depois e da aqui mãe da embaixo Magali. é A família, a mãe, a mãe da Magali e ela. A Magali. Isso mesmo. Então, vamos lá, na primeira. O que a gente pode falar? A Mônica tá se olhando no espelho e achou algum negócio estranho nela. E Depois fez foi embora. careta e se achou estranha e foi embora. Mas aí, como que a gente vai formular uma... A professora vai ficar meio estranho. Porque, olha só, a Ela, Mônica... tipo assim, ela tá se apreciando. Parece que ela tá se apreciando no A espelho. professora Aí do nada ela... parece, dá a Do nada ela entender se que é o olha assim, seguinte, diferente. ela vai pro espelho e fica se desconfiada. olhando e brincando de fazer careta. E depois ela sai. Isso, porque ela sai feliz, você viu? Ela não achou nada de errado nela. Ela tá se apreciando, então, né, ali, fazendo Ela careta. estava fazendo caretas, né? Então, como que a gente E pode brincando. escrever isso? Vou, Aqui. Vou fazer minhas caretas estranhas, talvez. Isso, o que mais? Posso treinar caretas estranhas para assustar o Cascão e o outro lá, esqueci o nome. Cebolinha. Cebolinha, isso. Isso mesmo. Aí ela treina a cara de brava dela, e aí no final, o que ela fala? Agora eu vou já assustar gravei a tudo. Magali, o Cebolinha e o Cascão. Agora eu estou pronta para ir lá. Já fiz meu treino, né? Agora estou pronta, vamos lá. Isso mesmo. Muito bem. Próximo Magali quadrinho. chega, vê uma lâmpada do desejo. Qual que é a pra mãe característica da Magali? A Qual que é a Magali tá característica andando. Sei A lá, Magali parece que tá com tava fome, né? andando e viu uma garrafa, achou que era alguma coisa de comer ou de beber. Ela achou que era uma lâmpada do e foi desejo tomar. e chamou o desejo. Isso, é uma lâmpada do desejo. Aí apareceu o sábio lá falando. Ela Oi, pediu eu sou o sábio. Se você quiser fazer 3 pedidos, pode. Gênio da Você tem direito lâmpada, a né? 3 pedidos. É o gênio. Aí ela pediu comida pra comer. Por quê? Por que a Magali pediu comida? Porque ela tava ela com fome. ela só come.
Porque ela é só come? comilona, é isso mesmo, ela só come. Porque ela é comilona. Então, quando ela encontrou a lâmpada e que ela esfregou a lâmpada para sair o gênio, os desejos que ela fez foi só para comer. Certo? Então, como que a gente pode Sim. escrever isso? Você tem 3 pedidos agora. Você pode fazer 3 Faço agora. desejos. O que Agora deseja? que você me encontrou, você terá direito a 3 desejos. Você pode fazer 3 desejos. O que você deseja? Uhum. E ela desejou comida. O de sempre, Certo. né, professora? Oi? O de sempre, ela, claro que ela vai desejar comida. né? Isso, ela adora comer. Qual que é a fruta preferida da Magali? Não, parece que é Maçã. melancia. Melancia, isso mesmo. Melancia. Isso mesmo. E aqui no último, na última tirinha, ela e a mãe Aí, dela. a mãe dela parece estar contando uma história, né? Ela fala que já tá na hora de dormir. Só que aí depois parece que ela fala que tá com fome. E aí a mãe dela fica com essa cara de... É. Ô, professora, acho que ali ela tá... Talvez dá para colocar assim, né? Que ele deve ser um livro de receita. Uhum. Mas Às ali vezes tá ela ficou escrito com fome. conto. Contos, é. Uhum. É uma história. Contos de piada de receita? Então, vamos lá, para o próximo. Aqui tá para... Ali tem 2, ó. Considere a tira abaixo e produza Isso, um pequeno texto narrativo com começo, meio e fim, de 15 a 20 linhas. Esta versão é única, pois será Será realizada realizada sob orientação da professora. Isso. Então, a gente vai fazer uma versão única Ô, do professora, texto. a gente Oi. vai ter que fazer agora? Então, não vou passar para vocês, porque Senão vai nem perder essa muito tempo versão da de aula. texto, nem essa daqui, porque lembra que eu falei para vocês que eu vou montar uma revisão e tudo mais, e aí esses textos vão ficar também para casa? E aí depois eu vou juntar tudo nessa revisão, tá bom? Então a gente vai seguir, que a gente tem só mais 50 minutos de aula, rapidinho, menos de 1 hora, tá? Então vamos lá. Tipologia e gênero textual, parte 1. É importante sabermos classificar os textos dos quais convivemos no nosso dia a dia. Para isso, precisamos saber que existem tipos textuais e gêneros textuais. A tipologia textual está associada à estrutura do texto, ou seja, a maneira como o discurso organiza-se a partir de suas características. Ao estabelecermos tipologias claras e concisas, interpretar e produzir textos tornam-se tarefas fáceis, pois, de acordo com a maneira com a qual os enunciados estão organizados em uma rápida leitura, já é possível identificar a que tipo um texto pertence. Então, vamos lá. Tipologias textuais. Aí nós temos a descrição, a narração e a dissertação. E aqui, o agente, características, tempo, introdução, que é o começo, desenvolvimento, meio, e a conclusão, fim. Aí temos o recurso e o que se pede, tá? Então, o agente, na descrição, ele é observador. Na narração, ele é narrador. E na dissertação, o agente, ele é argumentador. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a característica na descrição? Ele situa, o agente observador situa, o agente observador identifica, caracteriza seres e objetos no espaço, na fotografia.
tá? Já as características do agente narrador, ele situa seres e objetos no tempo, que é na história, tá? No tempo cronológico da história. Características do agente na dissertação, do agente argumentador. Ele discute um assunto apresentando pontos de vista, apresentando argumentação, tá? Tempo. Na descrição é um momento único, na narração é uma sucessão de atos, e na dissertação é ausência de tempo. Às vezes nem tem tempo, tá? Introdução, começo. Como que é o começo na descrição? A perspectiva do observador focaliza o ser ou o objeto e descreve os aspectos gerais. Então, o que que ele faz na introdução? Ele descreve os objetos gerais para dar início, né, à observação dele. E na narração, ele apresenta os personagens, localizando-os no tempo e no espaço. É isso que é feito na introdução da narração. E na introdução da dissertação, apresenta a síntese do ponto de vista a ser defendido. Então, ele apresenta uma tese, tá? Desenvolvimento. Como é feito o desenvolvimento na descrição? Ele capta os elementos numa ordem coerente com a disposição com que eles se encontram no espaço, caracterizando-os objetivamente ou subjetivamente, física ou psicologicamente, tá? Esse é o desenvolvimento. Então, o que que ele faz no desenvolvimento na descrição? Ele capta os elementos numa determinada ordem, que tem que ter coerência e disposição, que se encontram entre o espaço, caracterizando de forma objetiva, subjetiva, física ou psicológica, tá? O desenvolvimento da narração é feito através das ações realizadas pelos personagens. Constrói-se a trama e o suspense que culminam no clímax, tá? Então, eles desenvolvem e colocam diversos elementos que conduzem ao ponto alto da narração, que é o clímax. E na dissertação, ele amplia e explica o parágrafo introdutório. Então, o desenvolvimento, ele desenvolve a introdução. Ele expõe argumentos que evidenciam a exposição crítica, analítica e reflexiva do assunto, tá? Então, na introdução da dissertação, ele apresenta a tese que ele vai defender ao longo da dissertação, tá? E no desenvolvimento, ele amplia e explica sobre essa tese. Ele expõe argumentos para que a pessoa esteja crítica também, para que a pessoa possa pensar sobre a exposição daquela tese, daqueles argumentos que ele coloca na introdução e no desenvolvimento, tá? Aí, na conclusão da descrição, não há procedimento específico para a conclusão. Considera-se concluído o texto quando se completa a caracterização. Então, não tem, como vocês perceberam que não tem uma ideia central, não tem algum mistério a ser desvendado, algo nesse sentido. Então, ele conclui quando se completa a caracterização, tá? Por quê? Porque é um texto descritivo, ok? Na conclusão da narração, ele esclarece a trama, desenvolve o problema
e desenvolve o problema, resolve o problema presente no conflito e no clímax. Lembra que o clímax é o ponto alto da história? É o ponto alto da narração? É onde acontece tudo, que a gente fica assim ansioso para saber como vai ser o desfecho, né? A conclusão. Então, a conclusão da narração, ela esclarece a trama, né? Ela encontra uma solução para o conflito, resolve o conflito e é assim que conclui. Na conclusão da dissertação, sintetiza as reflexões críticas ou aponta as perspectivas de solução para o que foi discutido, tá? Então, na introdução, ele apresenta a tese. No desenvolvimento, ele desenvolve a tese, expõe argumentos. Por quê? Porque é uma argumentação. Então, ele vai expor a opinião dele, vai expor argumentos. E a conclusão disso tudo, ele vai desenvolver, sintetizando as reflexões críticas e apontando soluções. Tá bom? Recursos para isso. Então, quais são os recursos para uma descrição? O uso dos 5 sentidos: audição, gustação, olfato, tato e visão. A audição qual que é? É ouvido. Quando a gente Ouvir, né? Ouvir. A gustação é o quê? boca. A gente fala. Isso, não. Qual que é a gustação? O paladar, né? É, o paladar, isso Aqui, mesmo. ó, a língua, isso. Olfato, Nariz, cheiro, sentir, né? Sentir o sentir. cheiro, isso. O que é o tato? É, sentir, pegar, Tocar, isso, sentir de Sentir o tocar. toque. E a visão? ver, ver. olhar. Isso. E eles combinados produzem a sinestesia, tá? Então, o que é sinestesia? Sinestesia, professora. O que é sinestesia? Não sei. O que é sinestesia? A sinestesia, olha só. Bom, lembra que aqui está o uso dos 5 sentidos? Audição, gustação, olfato, tato e visão, que combinados produzem a sinestesia. Isso é sinestesia. Farta. A sinestesia é isso mesmo, é o cruzamento de sensações. Porque, ó, aqui está escrito, ó, uso dos 5 sentidos. Então, quando você usa os 5 sentidos, ou 2 deles, ou 3 deles, você está produzindo sinestesia. E sinestesia é o cruzamento de sensações, tá ok? Ok. Então, vamos lá. Produzem a sinestesia, a adjetivação farta. Então, o que é a adjetivação farta? O uso de bastante adjetivos. Certo? Certo. Verbos de estado, linguagem metafórica, comparações e prosopopeias. O que é prosopopeias? Presopopeia. O que é prosopopeia? A comparação? Não. É quase uma comparação. É uma figura de linguagem que o orador ou o escritor empresta sentidos humanos e palavras a seres inanimados. Lembra da prosopopeia? Lembra? Tá bom? Tá bom.
Vamos lá. bom. Quais são os recursos da narração? Uso frequente de verbos de ação, discurso direto e indireto. Lembra do discurso direto e do indireto? Sim. Né? Então, tá bom. Separação da voz do narrador da voz da personagem através das aspas ou travessão. Lembra que a gente também estudou na aula de pontuação sobre isso? Então, esse aqui é bem fácil. Recursos da dissertação. Quais são os recursos da dissertação? Linguagem objetiva, justificativa, dados e citações. Porque lembra que ele apresenta uma tese? Sim. Se ele apresenta essa tese, ele tem que embasar a tese em uma linguagem objetiva, justificando, usando dados e citando quem foram as pessoas que fizeram a propositura da ideia que ele teve ou a própria ideia dele, tá? Então, o que se pede na descrição? Sensibilidade para combinar e transmitir sensações físicas. Então, aqui entram as cores, formas, sons, gostos e odores. Lembra que usa tudo, ó. O que é cor? Visão, né? A gente identifica na visão. As formas, a gente consegue identificar na visão e no tato, né? Os sons, Na audição. a audição. Gosto, Esqueci o nome. aqui, ó. Gustação. Gustação. E os odores? Tato. Não. Odor. Odor, olfato. Olfato. O odor. Como você sente um odor? Pelo nariz, né? Pelo nariz. Isso, pelo nariz. Então, é pelo olfato. Então, vamos lá. Audição, gustação, olfato, tato e visão. Tá bom? São os 5. Então, vamos lá. Cores, formas, sons, gostos e odores. E sensações psicológicas, que são as impressões subjetivas, os comportamentos. Então, como exemplo de uma sensação psicológica, a pessoa às vezes está com raiva, então isso a gente não consegue identificar vendo, não consegue identificar cheirando, não consegue identificar tocando. A gente tem uma impressão subjetiva, é uma sensação psicológica, né? Do comportamento, tá? Pode ser redigida num único parágrafo, tá bom? Então, não precisa ser no texto inteiro, pode ser apenas um parágrafo. Então, o que se pede na narração? Imaginação para compor uma história cativante que entretenha o leitor, provocando expectativas. Lembra que no clímax a gente fica com muita expectativa para saber o que vai acontecer no final? Sim. Lembra que também no desfecho tem a questão do desfecho que nos agrada e que não nos agrada, que nos surpreende e que não nos surpreende? Então, é uma característica do que se pede em uma narração. Por quê? É uma imaginação para compor uma história que vai te cativar. E aí, no final, ela vai te surpreender ou não, tá? E pode ser uma história romântica, pode ser uma história policial, pode ser uma aventura. Tudo entra aqui na narração, tá? Pode ser qualquer tipo de história. Pode ser um romance, ou uma aventura policial, ou uma aventura, tá? E o que se pede na dissertação? Capacidade de organizar ideias. Por que é capacidade de organizar ideias? Coesão. Pera, não. Não, deixa. Tudo certo? Tudo. Então, tá bom. Ó, o que se pede, então, na dissertação?
É uma capacidade de organizar ideias. Por que que é uma capacidade de organizar ideias? Porque tem que ter coesão, tem que ter coerência, certo? Como que se organiza ideias sem coesão, sem coerência? Não tem como. E por que que na dissertação o que se pede na dissertação é a capacidade de organizar ideias. Nas outras também precisa de capacidade para organizar ideias, mas eu quero que vocês verifiquem que na dissertação temos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, todos fundados em uma tese, tá? Então, ele primeiro tem que apresentar uma tese. O que é apresentar uma tese? Apresentar uma ideia, certo? Aí, no desenvolvimento, ele explica sobre essa ideia que foi apresentada, sobre essa tese que ele vai defender, sobre a ideia que ele vai defender. E, além de tudo, no desenvolvimento também, ele faz uma exposição de argumentos para que a pessoa que está lendo tome um posicionamento perante aquela dissertação, tá? É isso que uma dissertação tem que gerar na gente. Enquanto a narração gera aquela expectativa para saber sobre a história, como que vai ficar o final da história, a dissertação ela tem que gerar uma reflexão na gente, tá? Porque o que que é o fim? O que que é a conclusão? A conclusão é a solução para o que foi discutido. Então, como que você vai ter uma solução para o que foi discutido, sendo que no desenvolvimento você não expôs argumentos e não evidenciou uma crítica ou uma reflexão sobre o assunto? Tá bom? Tá bom. Então, o que se pede na dissertação é a capacidade de organizar ideias, linguagem clara e objetiva, vocabulário adequado e diversificado. Olha só, o que eu falei desde a primeira aula para vocês sobre o vocabulário? Para que a gente sempre pesquise palavras novas, para que a gente ouça palavras novas e identifique o significado daquela palavra. Por quê? Qual que é o sentido de fazer isso? Lembra que a Pro falou já? Bom, professora, se a senhora tiver falado, a senhora passou no começo da sua aula, falou? Lembra que desde o começo das nossas aulas, lá em abril, lá em março, acho que foi, não foi? Começo da aula. Foi. O que eu falei sobre sempre pesquisar palavras novas, sempre olhar a tradução das palavras, o significado, tradução não, o significado das palavras. Para que era? Para quando ouvir a palavra já saber o significado? Então, mas eu lembra que eu falei isso para vocês poderem ter um vocabulário maior quando for produzir um texto? Lembra que eu falei? Porque Sim. quando a gente está produzindo um texto, muitas vezes a gente quer escrever um monte de coisa que estão dentro da nossa cabeça, mas a gente não tem palavras suficiente para dizer sobre aquilo. Então, como que a gente vai ter palavra suficiente para dizer sobre aquilo? Vendo palavras novas. Só adquirindo vocabulário novo. Ampliando o nosso vocabulário para que a gente consiga escrever um texto com vocabulário adequado e com diversidade de palavras. Porque isso acontece muitas vezes. Às vezes você quer falar sobre determinada coisa e você não tem vocabulário suficiente. Por quê? Porque você não procurou palavras novas, porque você leu pouco. Então, a gente tem que adquirir o hábito da leitura, o hábito da escrita, prestar atenção, porque às vezes a professora na escola traz uma palavra nova, a professora do curso traz uma palavra nova, às vezes vocês ouvem uma palavra nova no ônibus, no hospital, no supermercado. Então, pega aquilo, anota, porque vocês vão começar
a ter um vocabulário muito maior para poder desenvolver um texto com mais facilidade ainda, tá bom? Então, professora, isso aconteceu mesmo na redação que a gente fez ontem. Aham. É, Como ter que dificuldade em achar uma palavra para expressar melhor. Então, e o único jeito de ter facilidade para conseguir se expressar melhor, como você falou, é tendo diversificação do vocabulário, tá? Tá, beleza, professora. Então, vamos lá. Além da descrição, narração e dissertação, há a injunção e a exposição. Então, vamos lá. O que é injunção? São textos que têm por finalidade instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instruções. O que aconteceu? É só o Ricardo que não está ouvindo? Tem mais alguém que não está ouvindo? Eu tô te escutando, professora. Então entra e sai de novo, Ricardo, que eu acho que é só o seu áudio mesmo. Então vamos lá. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis. Então, vamos lá. Como é um texto injuntivo? Tem por finalidade instruir e orientar, certo? Eles utilizam verbos no imperativo. Como que é um verbo no imperativo? O que a senhora pergunta, professora, que eu não escutei? Como que é um verbo no imperativo? Isso é um pouco mais difícil. Vamos lá, como que é um verbo no imperativo? Professor, um verbo imperativo é um Pode verbo mais algum tipo de interação. Exemplo, eu quero que você faça tal coisa. Algum verbo juntado com isso. Isso. Ela expressa ordem, sugestão, pedido ou conselho, certo? Então, por quê? Um também, professora. Você Oi? deve fazer. Você deve fazer é imperativo? Isso, é uma ordem, sugestão, pedido ou conselho. Sempre que houver ordem, sugestão, pedido ou conselho, é imperativo, é uma frase que está no imperativo. Por quê? Porque ele tem a finalidade, a injunção tem a finalidade de instruir e orientar. Então, como que ela faz isso? Utilizando-se verbos no imperativo. E no infinitivo, o que é? A infinitiva, eu não lembro, professora. Como que é no infinitivo? Hein, gente? Como que é? Hein? Professora, não lembro. Alguém? Tô sozinha na aula, vou embora, tchau.
E aí, gente, como que é? Professor, eu sei que o verbo do infinitivo é o verbo com o infinitivo, mas eu não lembro como que é o infinitivo, eu esqueci. Tá, então vamos lá. Ninguém lembra, né? O verbo no infinitivo é quando ele está no estado natural dele. Por exemplo, o verbo ir, ele está no infinitivo, ir. Falar, está no infinitivo, falar. Tá? Ele está no estado natural dele. Qual que é o verbo? Por exemplo, assim, falamos. Qual que é o verbo de falamos? Falar. O falar, ele é o infinitivo do verbo, ele está no estado natural, certo? Conseguiram entender? Conseguiram lembrar? Certo? Sim, certo. Certo? Tá todo mundo na aula? Eu sei que tá todo mundo com sono aí, no friozinho. Professora, a senhora tá me ouvindo? Tô bem baixinho. Pode falar mais alto? Ah, tá. Tá tudo certo aí? Pronto, aumentei o volume aqui. E agora melhorou. Agora eu tô ouvindo. Entenderam o imperativo e o infinitivo? Sim. Então, o presente do indicativo, qual que é? É. Tá, o que que é presente? Alguma coisa está acontecendo agora? Isso, e do indicativo? É. Tá no. Indicar, né? É, indicar. Então, está indicando uma ação no presente, certo? Certo. Então, presente do indicativo é isso. Então, vamos lá. O que que é o verbo do imperativo? Vamos retomar, vamos lá. Injunção. São textos que têm por finalidade instruir e orientar o leitor. Utilizam verbos no imperativo, infinitivo ou no presente do indicativo. Então, quais são os verbos no imperativo? Uma ordem. Eu não lembro muito, não, porque eu teve que Uma sair ordem. aqui Eu de novo. acabei de falar para vocês. Vamos lá, vamos só retomar. Verbos no imperativo indicam uma ordem, uma sugestão, um pedido, tá? No infinitivo, o que que indica? O infinitivo é o verbo puro, né? Puro, É a natural. forma como ele é. Falar. É a forma principal dele. Por exemplo, falar, ir, andar, tudo no infinitivo. E no presente do indicativo é a indicação de uma ação presente, que está ocorrendo no presente. Tá? Sempre indeterminando o sujeito. Sempre indeterminando o sujeito. Então, na injunção, indetermina o sujeito. Lembrem disso. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instrução, receita culinária, bula de medicamento, edital, código, lei, certo? Então, vamos lá. Exposição. O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário. Existem outros também, tá? Esses são alguns exemplos. Então, diferentes formas de expressão textual. Gêneros textuais engloba. O que engloba? Gênero narrativo, conto, fábula, romance, conto de fadas, lendas. Gêneros descritivos, diários, relatos, biografia, anúncios. Gêneros dissertativos,
resenha, artigo, monografia, expositivos, seminário, palestras, verbetes de dicionário. E os injuntivos são as receitas, manual de instrução, regulamento. Então, aqui está o quadrinho resumindo do que tudo que a gente leu ali de cima. A elaboração de texto facilita dentro da tipologia textual. Existem vários tipos, a narração, descrição e a dissertação, além da injunção e da exposição que a gente acabou de ler, tá? Então, isso aqui, vocês meio que têm que decorar mais ou menos para vocês poderem identificar. Tem que, quando eu falo decorar, é para que vocês possam, por exemplo, ela está pedindo uma descrição. Então, o que tem que ter uma descrição? Tem que situar, tem que identificar, isso é característica. O que pede? Sensibilidade para combinar e transmitir sensações físicas. Então, também serve para quando vocês estiverem lendo ou assistindo uma matéria ou assistindo um seminário, vocês identifiquem de pronto o que é, tá? Deixa eu colocar meu celular para carregar, só um pouquinho. Tá acabando a bateria, tá acabando a aula já. Professora, Oi. a senhora coloca no computador e no celular? Isso. Porque no computador não sai o som? Não, não sai. Não sai o som. O meu notebook, ele tá com... Na verdade, ele sai o som. O que não sai é o microfone. O microfone queimado. Aí eu não consigo falar com vocês. Tá? Então, Aí eu tenho que colocar no celular. Eu preciso arrumar isso aqui. Pronto, agora acho que foi. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? sim. Então, vamos para os exercícios. Parte 2, exercícios. Então, vamos lá. Preencha os parênteses com os números correspondentes e, em seguida, assinale a alternativa que identifica a correspondência correta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler e identificar se é exposição, injunção, descrição, narração ou dissertação, tá? Tem que identificar os 5. Vamos lá. Ato próprio de textos em que há a presença de conselhos, olha só, conselhos e indicações de como realizar ações com o emprego abundante de verbos no modo imperativo. O que é? Onde tem o modo imperativo, que a gente acabou de ler, que indica conselho, que indica indicação. Na injunção, professor. Isso mesmo, na injunção. Então, aqui na número 1 é o 5, tá? Eu falei, só que meu microfone estava desligado. Então, os dois acertaram. Vamos lá, próximo. Ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto. Então, vamos lá, ó. Apresentação de ideias, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faça uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Qual que é esse? E aí, qual que Eu não é? consegui escutar direito, você pode repetir? Sim, ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto,
assim como explicações, avaliações e reflexões. Faça uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Qual que é esse? É narração, Eu acho que é a 3. argumentação. Eu fiquei entre 1, 3 e 4. Mas seria expor? É uma narração? É uma 3 e narração? 4, professora. Oi? Eu fiquei entre a 3 ou a 4. Eu também, eu tô pensando entre a 3 e a 4. É uma exposição? Sim, é uma exposição de ideias de determinado assunto. Ó, o que é exposição aqui? Vamos ler. O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário. Será que se encaixa? Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicação, avaliação e reflexão, faz-se uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Exposição. Qual que é o 4? Descrever, né? O descrever está na onde? Na descrição. Descrições. Então, vamos lá. O que é na descrição? O que pede? Sensibilidade para combinar e transmitir sensações. Físicas, cores, formas, sons, gostos Isso. e sensações psicológicas. Situa, identifica características, seres e objetos no espaço. É isso? A perspectiva do observador focaliza o ser ou o objeto e descreve aspectos gerais. Capta os elementos numa ordem coerente com disposição em que eles se encontram no espaço, caracterizando objetivamente ou subjetivamente, física ou psicologicamente. Não há procedimento específico para a conclusão, considera-se concluído o texto quando se completa a caracterização. Usa os 5 sentidos, objetivação farta, verbos de estado, linguagem metafórica, comparações e prosopopeias, sensibilidade para combinar e transmitir sensações físicas e sensações psicológicas, pode ser redigida num parágrafo, e aí, tá mais para descrição, tá mais para descrição, tá mais para exposição. Qual que é o argumentar? Vamos lá. Argumentar é dissertação, tá? Discute sobre o assunto apresentado nos pontos, sintetiza as reflexões, linguagem objetiva, justifica dados, citações, linguagem clara, objetiva, vocabulário adequado e diversificado. Vamos ler 2 de novo? Vamos. Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz-se uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Quem tem a linguagem impessoal? É exposição? Acho que é. Professora, quanto mais a senhora lê, mais em dúvida eu fico. Vamos deixar essa de lado, então, passar para a próxima? Vamos.
Então tá, então vamos para 3, que daí a gente pensa mais. Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, conhecido num determinado espaço de tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. O que que é? Oh, peraí. Conta um fato. Você pode reler? Qual você quer que eu releia? Esse aqui? Ato O próprio três. de textos em que se conta um fato fictício ou não, acontecido num determinado espaço de tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fato importante nesse tipo de texto. Então, qual que tem essas características? Uma narração? Isso, narração. Por quê? Vamos lá na narração ler? Vamos. Quais são os recursos da narração? Olha lá, ó. Situa São seres e objetos no tempo, na história. Ó, apresenta personagens localizando-os no tempo e no espaço. Aqui embaixo, ó, uso frequente de verbos de ação, separação de voz do narrador, personagem através de aspas, e imaginação para compor história cativante, provocando expectativas no leitor. Não é tudo isso que está falando Professora, aqui? a senhora relê a 2? Oi? A senhora relê a 2? Vou ler a 2, tá? A 3, ó, essa aqui é narração, tá? Tá. Professora, a senhora não consegue marcar 1? Vamos marcar, vamos escrever. Cadê a... Eu faço isso pelo Zoom, né? Anotar. O que a gente pode anotar aqui? Número 1. Ou a senhora não sabe? Eu vou colocar de vermelho, então. Aqui era 5, né? Isso. Quem tá fazendo aí? Luiz Otávio Borges. Ó, aqui é 2, né? Não, 1. É um, professora. Não. Narrar. É narrar, desculpa. Isso mesmo. Fiz Professora, errado. eu tô achando que essa aqui, ó, a 2, pode ser argumentar. A 2 aqui. Ah, por que ele anda? Olha lá. O Ele quê? anda no texto. Fiz alguma coisa que eu fiz errado. Vamos ver, anda o texto, professora. Olha lá, ó. Ah, que O fica 5 ficou marcado. passeando. Deixa o 5 passeando aí. A professora não sabe mexer nisso aí direito. Então, vamos lá. Aqui é o 1 também, né? Aqui é 1. Isso aqui é 1. 3. Nossa, olha que letra linda. Tá bom, professora. Ai, professora, é Então, difícil escrever por teclado. Digital. Teclado não, por É mouse. horrível. essas coisas. É horrível. Então, vamos lá. Número 4. Lembra que a 2 a gente deixou de ladinho, né? Tá. Daqui a pouco a gente volta nela. Número 4. Ato próprio de textos em que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto, com abundância de uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade. Então, qual que é a característica de forma objetiva ou subjetiva, que retrata, né, de forma objetiva e subjetiva, o lugar, pessoa, objeto, com abundância de adjetivos. Qual que é? Descrever? É descrever, isso mesmo. Vamos lá ler o descrever? Olha o 5 e o 1 andando, ó, passeando junto.
Ó lá, descrição. Onde que tá isso? Situa. Descreve os aspectos gerais. Uso dos sentidos. Olha aqui. Impressões subjetivas. Que mais? Adjetivação farta. Lembra? Verbos Lembra de da estar. adjetivação farta? Sim, é o uso de vários adjetivos. É a descrição, certo? Certo. Então vai ser a 4. Então, o que que é? O 4, né? 4 é O 4 é o né? 4. Então, vamos lá, próximo. Então, a gente já coloca aqui, ó. Já foi narrar. Já foi o quê? O 4 e o 5, né? O 4 e o 5. Opa, deixa eu fazer. Deixa isso aqui. Já foi aqui e já foi aqui. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Então, acho que a 10 não. A gente. Então, a 10 vai ser expor? Vamos na 5 primeiro. Vamos lá. Ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposições de ideias, cuja preocupação é a defesa do ponto de vista. Sua estrutura é básica. A apresentação da ideia principal, argumentos e conclusão. Argumentar. 2. Seria argumentar, né, professora? Isso, a 2. Eita, 2. A própria questão deu a resposta. A própria questão deu a resposta. Isso Eu já mesmo. estava pensando na 2, mas aí ela falou que essa com 2 certeza. aí era expor. É, né? Então, a 2. O que ficou na 2? Ficou 3 Expor. aí. 3. Ficou a 3. Isso mesmo. Então, vamos lá. 5, 3, 1, 4, 2. Letra B. Letra B. 5, 3, 1, 4, 2. Isso mesmo. Então, esse é o nosso gabarito, certo? Gente, acabou nossa aula, tá? Tá Vou bom, dar professora. encerramento. Mas Já já? acabou. Já acabou. Foi rápido. Tchau, É professora. rápido, né? Então, vamos lá. Vou dar encerramento da aula com vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Trazer uma palavra nova? Professora, Nada? a senhora Oi. pode, na aula que vem, explicar mais um pouco sobre verbos? Eu vou olhar meu caderno, assim, sobre o que eu tô aprendendo, para ver se a senhora consegue explicar, porque eu já faltei nessa aula por causa de médico. Aí, às vezes, a senhora passou nesse dia, aí eu não aprendi, aí eu quero aprender aqui no curso e também na escola. Daí eu posso te mandar uma mensagem do que vai ser no meu caderno? Claro, pode mandar sim. Mas, ó, deixa eu só te explicar uma coisa. Essa parte mais da questão de verbo, ela fica mais com a professora de português. Isso não quer dizer que eu não possa te auxiliar nisso também, tá? Pode me Tá. mandar dúvida que a gente tenta solucionar para que você possa aprender. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre... agora vocês vão ficar brincando aí no PDF, né? Tô só de olho em vocês. Mas quando a gente fala essa questão mais de verbo, de conjugação e tudo mais, é mais em português do que propriamente em redação. Em redação a gente vai ver muito sobre a estrutura, mas também sobre conjugação, tá? Mas assim, algumas dúvidas às vezes de gramática, daí vai ser com a professora de português, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Daí você professora. pode me passar, mas aí você pode me passar que daí a gente tira essa dúvida, tá?
Tá, obrigada. Como Tchau, que foi professora. como que foi a prova de ontem? Ah, foi bom. É? Vocês sentiram muita dificuldade? Vocês estão conseguindo colocar em prática o que a gente aprende na aula? Professor, acertei acho que 10 questões de português. É? E eram quantas? 12, eu acho. Ah, que ótimo, então. Então tá bom. Ó, pode parar vocês dois aí, tá? Hum. Vou encerrar então, gente. Beijo, boa semana para Tchau, vocês. professora. Tchau. Tchau.